projetil atingiu a blindagem frontal. O ranger do metal dilacerado abafou instantaneamente o ronco do motor diesel. 46 toneladas de aço soviético mergulharam a toda velocidade em uma zona de morte preparada. 8 blindados alemães camuflados contra um único tanque em ruptura. Um canhão pesado contra 8 peças de cano longo. O motor rugia, empurrando a massa de várias toneladas contra o inimigo invisível. A probabilidade de sobrevivência tendia a 0. 1944. Prússia Oriental. O nevoeiro outonal reduzia a visibilidade a 50 metros. O campo de batalha tornara-se uma parede cinza contínua. A emboscada funcionara. Sokolov, o comandante do tanque pesado, agarrou-se com força às bordas da escotilha da torre. Com um impacto monstruoso, sua mandíbula estalou. O gosto ferroso de sangue inundou sua boca instantaneamente. O tanque Iosif Stalin II não parou. Parar significava a morte. O nevoeiro leitoso e denso ao redor era rasgado continuamente pelos clarões amarelos dos disparos. O inimigo atirava às cegas. Os apontadores alemães orientavam-se pelo tilintar baixo das lagartas largas e pela vibração da terra congelada. A blindagem fundida zumbia sem parar com as explosões próximas de granadas pesadas. O ar encheu-se instantaneamente com um cheiro acre de pólvora queimada e metal incandescente. Gromov, não dorme! Pé no fundo! Gritou Sokolov pelo intercomunicador. Mantendo a rotação. A rouquidão abafada do motorista atravessou o estalo das interferências. Gromov puxava com força as alavancas de direção. A máquina pesada jogava-se bruscamente de um lado para o outro. A linha de tiro do inimigo era rompida. Era uma manobra às cegas em meio a uma ameaça constante. Outro projétil sulcou a torre fundida com um uivo. Um feixe de faíscas explodiu. Os 120 milímetros de blindagem frontal seguraram o golpe. O metal absorveu a energia cinética. A tripulação sofreu uma concussão surda. Cada impacto ecoava como um zumbido seco nos ouvidos. O corpo absorvia a vibração fina dos golpes no casco. O nevoeiro escondia bem as silhuetas das máquinas inimigas. 8 tanques médios Panther formavam uma ferradura clássica. O cerco se fechava. Canhões de 75 milímetros cuspiam aço metodicamente. A densidade do fogo crescia a cada segundo. Sokolov colou-se aos instrumentos de observação. O vidro do periscópio cobriu-se com uma rede densa de microfissuras, devido à explosão próxima de uma munição de fragmentação. A visão estreitou-se para uma faixa turva de névoa cinzenta. O instinto ditava a única regra de sobrevivência. Não se pode parar. Não há para onde recuar. Só para frente. Sob o fogo cruzado avassalador, o municiador caiu pesadamente de joelhos. Ele tentava desesperadamente manter o equilíbrio. Sob as botas, os estojos vazios rolavam com um barulho metálico. O piso corrugado sacudia violentamente. A máquina saltava bruscamente nos buracos profundos da estrada destruída. O municiamento bipartido exigia um esforço físico colossal. Cada movimento causava uma dor surda. As mãos do municiador tremiam de tensão. O metal dos estojos queimava as palmas através das luvas grossas de lona. Quase não restava espaço livre dentro da torre. Alvo! Exalou o atirador. Uma sombra borrada surgiu à direita no curso. O nevoeiro se abriu por uma fração de segundo. Revelou-se uma silhueta angular com o característico cano longo e freio de boca. Perfurante! Mantenha o curso! Ordenou Sokolov. Os instintos substituíam a tática. No combate cego, vencia o disparo mais rápido. A pesada culatra de cunha bateu forte. O projétil de 122 milímetros, pesando 25 quilos, entrou no canhão com um baque. Em seguida, foi a carga de projeção. Pronto! O grito do municiador saiu como um ganido rouco. Um novo impacto direto sacudiu o casco pesado. O tanque deu um solavanco brusco para a esquerda. Ouviu-se o ranger estridente das lagartas se partindo. A lagarta esquerda perdeu tração. O metal prendeu-se violentamente na borda de uma cratera profunda. A velocidade caiu instantaneamente para um nível crítico.
A máquina parou na mira de 8 canhões. O motor diesel engasgou. As rotações caíram rapidamente. Gromov, tira a gente daqui! Rugiu Sokolov. Um puxão nas alavancas frias. O pedal do acelerador colou no chão. A transmissão uivou sob esforço. O motorista extraiu o máximo absoluto de potência do motor. O elo de aço mordeu a terra novamente. Pedaços de lama úmida e gelo voaram para todos os lados. A máquina nivelou-se com dificuldade, arrancando-se do buraco. A marcha começou a se recuperar lentamente. O vacilo de um segundo quase foi o ponto final fatal. O nevoeiro fechou-se densamente de novo. Os apontadores alemães corrigiram o fogo friamente pelo som do motor rugindo. Os projéteis caíam cada vez mais perto da traseira. A terra tremia com as múltiplas explosões. Sokolov avaliava a situação. O cálculo seco indicava a destruição total da máquina soviética nos próximos 3 minutos. A blindagem não aguentaria tais golpes para sempre. A fadiga do metal acumulava-se inevitavelmente a cada novo impacto. Microfissuras espalhavam-se pela placa frontal. As soldas estalavam sob a pressão cinética colossal. 8 canhões garantiam a perfuração se concentrassem o fogo em um único ponto. Era preciso reduzir a distância urgentemente. Entrar em um combate aproximado brutal. O grande comprimento dos canos das máquinas alemãs deveria se tornar sua principal fraqueza nas manobras. Gromov, 10 graus à esquerda, direto nos clarões deles. Entendido. O tanque lançou-se cegamente no coração da zona de morte. Um ataque frontal contra a emboscada. Um projétil perfurante raspou o lado direito da torre. Os corrimãos grossos de metal foram arrancados pela raiz. O cheiro de queimado acre intensificou-se bruscamente. Uma fumaça cinzenta invadia rapidamente o apertado compartimento de combate. Respirar tornava-se insuportavelmente difícil. Os olhos lacrimejavam com a fumaça concentrada da pólvora. A garganta ardia com a poeira metálica. Dentro da caixa de ferro vibrante, os homens trabalhavam no limite da fisiologia. O municiador esfolava as mãos até sangrar, no metal bruto da culatra. Ele movia munições pesadas sem parar. O atirador estava com os olhos colados na ótica estreita da mira. O sangue escorria abundantemente de sua sobrancelha cortada contra o protetor ocular, inundando o olho. Sokolov ditava a direção do movimento monotonamente através do estrondo. A voz do comandante soava firme, dura, sem a menor emoção. O medo queimara completamente nos primeiros segundos após o impacto. Restava apenas o reflexo muscular, o trabalho frio de sobrevivência do organismo. À frente, uma nova silhueta surgiu bruscamente da névoa cinza. O vento rasgou o nevoeiro por um instante. A distância encurtou rapidamente para 40 metros. O canhão da máquina alemã apontava exatamente para a placa frontal inferior do tanque soviético. A contagem era de frações de segundo. Fogo! O disparo do canhão pesado coincidiu com o novo impacto direto de um projétil inimigo na torre. Um zumbido ensurdecedor atingiu os tímpanos da tripulação. A luz no compartimento de combate apagou-se instantaneamente. O ranger das lagartas era insuportável para os ouvidos. O estrépito ensurdecedor dos largos elos de aço sobre a pedra congelada abafava o ronco surdo do massivo diesel. A máquina pesada avançava implacavelmente sobre a terra sulcada por crateras profundas. No fone de Sokolov, o rádio estalou bruscamente. O éter rompeu a estática densa com uma frase curta e seca. A ordem do quartel-general não deixava margem para manobra. Romper o cerco da emboscada alemã a qualquer custo. O comando apostava tudo na tripulação daquela única máquina pesada. O tanque era lançado direto contra o inimigo superior. A máquina tornara-se o único ariete capaz de abrir uma brecha na linha de defesa perfeita das unidades blindadas alemãs. Recuar significava o fracasso total da ofensiva da frente. Sokolov aceitou a informação em silêncio. As mandíbulas de aço cerraram-se ainda mais. O tanque não diminuiu a marcha por um segundo sequer. O ponteiro do tacômetro tremia constantemente na zona vermelha. A máquina sacudia violentamente na estrada destruída pela artilharia pesada.
46 toneladas de aço fundido e blindagem laminada eram jogadas bruscamente nos buracos profundos. Dentro do apertado compartimento de combate, o inferno da exaustão física imperava. O municiador trabalhava no limite extremo da resistência humana. O processo de carregamento bipartido do canhão massivo transformara-se em uma tortura contínua e sofisticada. O cano de 122 milímetros exigia a alimentação constante de metal e pólvora. O enorme projétil perfurante de 25 quilos precisava ser retirado do suporte apertado durante o balanço frenético. Um solavanco súbito e forte do casco arremessou o municiador com força contra o piso frio e corrugado. As mãos nas luvas grossas escorregaram. A pele nua foi arrancada até a carne viva contra o corte bruto de aço da culatra. O sangue espirrou no metal incandescente. Uma dor aguda perfurou o antebraço. O municiador apenas rosnou baixo. Ele não se permitiu parar por um único momento. Os dedos ensanguentados agarraram novamente com força o aço liso do estojo pesado. Os músculos das costas estalaram sob a sobrecarga colossal. O metal entrou na culatra com um baque seco. A pesada cunha da culatra bateu, cortando definitivamente o caminho de volta. O canhão pesado engoliu sua nova porção de morte. Na torre apertada, a fumaça densa da pólvora dos disparos anteriores acumulava-se rapidamente. O sistema de ventilação padrão não dava conta da intensidade extrema do combate. O gás tóxico e azulado cortava os olhos impiedosamente. Respirar tornava-se fisicamente doloroso. Cada inspiração espasmódica queimava os pulmões com um cheiro químico acre. O oxigênio queimava rapidamente no volume fechado. A tripulação sufocava lentamente na caixa de aço incandescente. Os rostos dos tanquistas cobriram-se com uma crosta densa de fuligem preta misturada com suor frio. Os olhos estavam vermelhos e inflamados pela tensão constante e pela fumaça tóxica. A temperatura dentro do tanque subia implacavelmente. O calor sufocante vinha do motor trabalhando no limite. O espaço fechado e apertado pressionava brutalmente o psicológico. Lá fora, uma tempestade de fogo rugia continuamente. A blindagem estremecia com os golpes chicoteantes de pequenos estilhaços e ricochetes sibilantes. A vida reduzira-se ao raio microscópico da cápsula de aço. Além das grossas placas de blindagem, existia apenas a morte instantânea e cega. Outro projétil inimigo explodiu a terra a apenas 1 metro do lado esquerdo. Uma onda de choque monstruosa atingiu duramente o sistema de suspensão. O tanque de várias toneladas derrapou bruscamente na lama escorregadia. "Gromov, segura a máquina! Atropela eles!" Sokolov rosnou no microfone do intercomunicador. "Tô segurando!" berrou o motorista entre dentes cerrados. Gromov jogou todo o peso sobre as duras alavancas metálicas das fricções laterais. O ferro resistia desesperadamente ao esforço. Os músculos dos ombros queimavam como fogo sob a carga insuportável. O potente motor diesel rugia em suas rotações máximas. O motor engasgava visivelmente pela falta de ar limpo e pela resistência colossal do solo viscoso. O motorista lançou a massa de aço de várias toneladas em um arranque brusco e absolutamente imprevisível para a frente e um pouco para a direita. As lagartas largas morderam a terra congelada com um ranger selvagem, lançando fontes de gelo e faíscas. A trajetória do tanque quebrava a cada segundo. Os apontadores alemães perdiam a mira precisa no nevoeiro denso. Os projéteis inimigos perfuravam o vazio com um uivo terrível, exatamente onde, 1 segundo antes, estava a máquina pesada soviética. O instinto de sobrevivência substituiu completamente o medo paralisante. Restava apenas o trabalho mecânico e frio. O movimento tornou-se a única forma de existência. O nevoeiro outonal cego não dava aos tanquistas nenhuma chance de erro. O espaço de controle visual reduziu-se ao comprimento do próprio canhão. Cada irregularidade na estrada lamacenta poderia ser o ponto final da rota. Cada silhueta escura que emergia da névoa leitosa trazia uma ameaça direta e inevitável.
O tanque encurtava implacavelmente a distância com o inimigo invisível, mas letal. Os sons das explosões próximas fundiram-se em um único estrondo contínuo, pesado e opressor para os ouvidos. Os nervos dos homens esticaram-se como cabos de aço tensos. A tripulação transformou-se definitivamente em um único mecanismo biológico, integrado à máquina de combate. A razão humana calculista deu lugar ao faro animal primitivo. Sokolov girava o periscópio do comandante continuamente, até sentir uma dor latejante no pescoço. O estreito setor de visão permanecia limpo por enquanto, mas a vibração fina e constante do casco dizia o contrário. O inimigo estava muito perto. A emboscada apertava o laço de aço cada vez mais. A pressão aumentava a cada segundo desse avanço interminável através da névoa. De repente, a cortina densa de nevoeiro cinza à frente tremeu levemente. O ar pareceu condensar-se em uma única massa densa. Uma mancha escura e borrada começou a ganhar rapidamente contornos rígidos e geometricamente precisos da blindagem frontal de uma máquina pesada alemã. A distância colapsava inevitavelmente para o mínimo crítico. O nevoeiro estourou. Rasgou-se em farrapos cinzentos. A distância encurtou rapidamente para 30 metros. Da névoa densa e impregnada de pólvora, surgiu uma enorme sombra angular. As lagartas largas da máquina inimiga amassavam pesadamente a terra prussiana lamacenta. O cano longo do canhão, com seu massivo freio de boca, apontava direto para a face do tanque soviético. Um tanque médio alemão. Panther. Uma máquina de emboscada. O inimigo esperava o momento ideal. A distância de tiro a queima-roupa não deixava chances de sobrevivência. A blindagem seria perfurada com certeza. Um clarão amarelo ofuscante saiu da boca do canhão inimigo. O projétil de 75 milímetros voou em direção ao alvo. O ar comprimiu-se. O tempo parou. Os pensamentos sumiram. A razão desligou-se completamente. Restou apenas o reflexo puro e primitivo. O motorista Gromov agiu frações de segundo mais rápido que a morte que se aproximava. A alavanca esquerda da fricção lateral foi para a posição extrema, para trás, até o fim, até ouvir um estalo seco na articulação do ombro. A cinta de aço da lagarta esquerda travou totalmente. O metal rangeu. A lagarta direita continuou a rasgar o solo congelado nas rotações máximas do diesel rugindo. 46 toneladas de metal soviético perderam instantaneamente a trajetória reta. A enorme massa cinética entrou em uma derrapagem descontrolada. O casco pesado girou bruscamente de lado. A inércia arremessou a tripulação impiedosamente contra o aço frio das anteparas. Os elos das lagartas raspavam com um guincho nas pedras salientes do calçamento. A terra respondia com um tremor fino à fricção monstruosa. O fedor de metal queimado e das cintas de freio incandescentes atingiu o nariz. O tanque parou em um ângulo agudo em relação à linha de fogo inimiga. O projétil inimigo atingiu a torre fundida e inclinada. O ângulo de encontro entre o projétil e a blindagem mudou no último instante da manobra salvadora. A blindagem recebeu o golpe terrível de raspão. Um feixe de faíscas brancas ofuscantes espalhou-se para todos os lados, cortando o nevoeiro. O metal uivou. O projétil pesado, com um guincho ensurdecedor e insuportável, ricocheteou, rasgando o ar denso e úmido sobre as cabeças dos tanquistas. A onda de choque sacudiu a máquina pesada desde as lagartas inferiores até a cúpula do comandante. Dentro do apertado compartimento de combate, as lâmpadas da iluminação interna estouraram com um estalo seco. Vidro quebrado caiu por todo o lado. Poeira densa e fuligem metálica afiada desprenderam-se do teto, cegando os olhos. Os tímpanos foram empurrados para dentro do crânio com uma dor surda. Do nariz do atirador jorrou sangue escuro e denso. Na boca surgiu um gosto metálico persistente e nauseante de cobre.
O motor engasgou com seu próprio rugido sobrecarregado. As rotações caíram bruscamente. Mas a inércia da massa de aço de várias toneladas continuava a empurrar o tanque soviético implacavelmente para frente. Gromov soltou as alavancas. Evitar a colisão frontal já era impossível. Não havia distância de frenagem. Restava apenas uma saída: o abalroamento. 46 toneladas de aço fundido soviético, a toda velocidade, chocaram-se contra a lateral da máquina alemã. O estrondo ensurdecedor da colisão direta abafou completamente todos os sons da canhonada de artilharia ao redor. As grossas soldas do casco estalaram lamentavelmente. As placas de blindagem estremeceram sob a carga cinética extrema. A suspensão do Panther quebrou com um estalo seco sob a pressão monstruosa. A disposição intercalada das rodas de apoio jogou contra o inimigo. As rodas foram instantaneamente esmagadas em uma massa disforme. As lagartas esticadas arrebentaram com o som seco de uma corda de aço rompida. O tanque alemão inclinou-se pesadamente para o lado direito. O metal rasgava o metal com um ranger selvagem. O som da blindagem espessa sendo rasgada cortava os ouvidos, penetrando direto no cérebro. A máquina pesada soviética, com toda a sua massa, pairava sobre a lateral amassada e deformada do inimigo. A distância do combate aproximado reduziu-se a zero absoluto. O cano longo do canhão de 122 mm encostou, com um baque metálico, diretamente na blindagem frontal da torre do Panther. O metal duro do cano arrancou nacos do revestimento de Zimmerit. "Alvo!" rosnou Sokolov. Saliva sangrenta espirrou no microfone do laringofone. "Atirando!" exalou o atirador, jogando todo o peso sobre o pedal de disparo. O canhão massivo cuspiu um largo feixe de chamas ofuscantes. O enorme projétil perfurante de quase 25 quilos atingiu a fina blindagem lateral a queima-roupa. A distância não permitiu que o projétil ganhasse velocidade total, mas a energia cinética foi mais que suficiente. A blindagem do inimigo estourou. O projétil atravessou as entranhas da máquina de lado a lado. A pesada culatra de cunha voou para trás com um estalo metálico, expelindo o estojo vazio e fumegante no piso coberto de ferro disparado. O recuo potente jogou o cano para trás com força. Dentro da máquina alemã, toda a munição estocada explodiu instantaneamente. Dezenas de granadas pesadas detonaram ao mesmo tempo. A terra estremeceu com uma explosão interna surda de força gigantesca. A pesada torre do Panther foi arrancada do suporte com um ranger terrível e prolongado. O pedaço de aço de várias toneladas, expelindo fogo denso, voou pelos ares em uma coluna de chamas rugintes. A onda de choque da explosão ultra próxima atingiu duramente a placa frontal do tanque soviético. Chamas escaldantes lamberam as estreitas frestas de visão dos periscópios. O calor insuportável e sufocante do fogo aberto atingiu os rostos dos tanquistas cobertos de fuligem preta. O inimigo deixou de existir. No lugar da máquina de elite da emboscada, restou apenas uma carcaça de aço fumegante e rasgada por dentro. O caos do combate aproximado continuava a ditar suas regras. A tripulação agia no automatismo puro. Os instintos venceram completamente o choque fisiológico. O motorista pisou na embreagem dura, forçando o tanque mutilado, mas vivo, a deslizar pesadamente para fora dos restos esmagados do inimigo. O ronco do diesel começou a ganhar altas rotações novamente. O metal pesado rangia, libertando-se do engate mortal. Uma fumaça preta e densa obscurecia a visão. A sobrevivência exigia movimento contínuo. A carcaça da máquina inimiga transformou-se em uma tocha ardente. Um redemoinho de fogo devorava vorazmente o metal retorcido. O pesado tanque soviético deslizou da blindagem dilacerada com um ranger estridente. As lagartas trituraram os destroços da suspensão do oponente com um estalo seco. O cerco da emboscada sofrera uma rachadura profunda. Para trás ficou uma zona morta, entulhada de ferro em chamas. Mas a máquina não diminuiu sua marcha letal. Reduzir a velocidade,
mesmo por um instante, significava a morte certa. As guarnições sobreviventes dos canhões antitanque alemães transferiam o fogo apressadamente para o monstro que escapava. O ar encheu-se instantaneamente com um assobio denso e contínuo de estilhaços voando. O motorista Gromov conduzia a massa de 46 toneladas, guiado exclusivamente por instintos animais aguçados. Ele sentia fisicamente a trajetória da morte voadora em sua própria pele. As duras alavancas das fricções laterais balançavam freneticamente em suas mãos agarradas, esfoladas até formarem bolhas de sangue profundas. O tanque era jogado de um lado para o outro, de forma brusca e imprevisível. O ritmo quebrado e caótico do movimento destruía as miras precisas dos experientes artilheiros alemães. Projéteis pesados perfuravam o vazio com um uivo maligno e prolongado, a apenas 1 metro da torre fundida e inclinada. A tripulação, por algum milagre, sobrevivia naquela tempestade de aço furiosa. O nevoeiro outonal começou a misturar-se abundantemente com uma poeira de tijolo densa e sufocante. À frente, surgiram da névoa cinzenta as carcaças sombrias e mutiladas pela guerra dos subúrbios de Königsberg. As ruas estreitas e sinuosas transformaram-se em uma faixa contínua e intransitável de obstáculos mortais. Uma barricada massiva e sólida, feita de pedras quebradas, sacos de areia e grossas vigas de aço, bloqueou o caminho. Gromov nem pensou em buscar uma manobra de desvio. Ele esmagou o pedal do acelerador contra o piso corrugado com toda a força, até o fim. O massivo motor diesel de 520 cavalos de potência rugiu no limite extremo de suas capacidades técnicas. O casco de aço de várias toneladas, após um curto arranque, atingiu duramente o centro da barreira fortificada. A grossa alvenaria de tijolos voou para todos os lados com um estalo seco e ensurdecedor. As vigas de aço dobraram-se em arco, arranhando o fundo blindado da máquina com um guincho estridente e nauseante. O tanque soviético rompeu o bloqueio de lado a lado, deixando para trás um rastro largo. Uma chuva densa e pesada de lascas de pedra caiu sobre a blindagem incandescente. As lagartas largas esmagavam impiedosamente os escombros dos edifícios desmoronados, transformando-os em uma fina poeira cinza. Ao redor, detonações secundárias trovejavam continuamente, fundindo-se em um único estrondo. Depósitos de munição ocultos sob os escombros explodiam. Ondas de choque potentes jogavam a máquina pesada de um lado para o outro. A terra congelada fugia debaixo das pesadas rodas de apoio. A poeira de cimento fina e acre bloqueou instantaneamente as estreitas frestas de visão dos periscópios. Os instrumentos ópticos ficaram cegos. A visão do comandante reduziu-se ao mínimo absoluto e crítico. A cegueira era agora o principal e mais perigoso inimigo da tripulação. Os olhos dos tanquistas lacrimejavam continuamente, devido à suspensão densa que pairava no ar. Os homens dentro da caixa de aço incandescente sufocavam lenta e inevitavelmente. A temperatura no apertado compartimento de combate há muito ultrapassara qualquer limite crítico imaginável. O suor frio e pegajoso escorria abundantemente pelos rostos pretos de fuligem, misturando-se com o cheiro acre da pólvora e o sangue coagulado dos narizes feridos. Os tímpanos pulsavam dolorosamente, devido às variações bruscas e constantes de pressão, após cada disparo do próprio canhão e impactos na blindagem. A audição humana desaparecera quase completamente. Restava apenas a vibração fina e enlouquecedora do casco blindado. Qualquer palavra perdera definitivamente o sentido naquele estrondo. As ordens eram dadas exclusivamente por empurrões curtos e bruscos, ou por rosnados surdos e incompreensíveis no laringofone encharcado de suor. A tripulação deixara de ser um grupo de 4 seres humanos distintos. O comandante Sokolov, o atirador, o municiador e o motorista fundiram-se em um único e impecável mecanismo destruidor. Os músculos cansados do municiador, de forma absolutamente automática, sem a participação da razão, lançavam novos projéteis pesados na culatra incandescente.
As mãos ensanguentadas do atirador agarravam-se firmemente aos volantes dos mecanismos de mira. Sokolov guiava aquele corpo de aço cego, com toques curtos e precisos nos ombros do atirador. Surgira uma sintonia fisiológica completa e absoluta. O movimento ocorria exclusivamente antecipando a situação, sem movimentos extras ou apressados, sem dúvidas fatais. A ilusão momentânea de invulnerabilidade total cobrou imediatamente seu preço, cruel e fatal. Por trás da quina desmoronada de um edifício de tijolo semidestruído, um canhão antitanque cuidadosamente camuflado abriu fogo. Um tiro seco, a queima-roupa. O pesado projétil perfurante atingiu o lado direito do casco com um rangido selvagem. A espessa blindagem fundida soltou um gemido prolongado sob a pressão colossal. O metal deformou-se perigosamente para dentro do compartimento de combate, mas, ainda assim, suportou o terrível impacto cinético. As soldas de alta qualidade estouraram com um estalido agudo. Para o interior do espaço confinado, espirrou um jato de fuligem metálica incandescente. Estilhaços internos da própria blindagem, afiados como navalhas, cravaram-se profundamente no ombro esquerdo do municiador. Ele soltou um grito abafado e curto, desabando pesadamente sobre o piso estriado, coberto por estojos de munição escorregadios. O ritmo de carregamento do canhão quebrou-se instantaneamente. "Está vivo?" rosnou Sokolov, seco, sem se afastar por um segundo sequer da mira embaçada. "Inteiro. Operando." Veio a resposta abafada e rouca, através dos dentes cerrados pela dor insuportável. O municiador, num esforço de vontade incrível, ergueu-se sobre as pernas trêmulas. O sangue escuro jorrava em golfadas pela túnica suja e encharcada de suor. O braço esquerdo perfurado pendia inerte como um chicote. Ele agarrou freneticamente o pesado projétil perfurante de 25 quilos, com a única mão sã, à direita. Jogou todo o peso do corpo contra o metal frio, empurrando-o para dentro da culatra com um arquejo terrível. "Pronto! Fogo!" A salva esmagadora de resposta do canhão de 122 milímetros varreu completamente a quina do edifício de tijolos, junto com a guarnição alemã ali escondida. Tijolos moídos e enormes pedaços de concreto cinzento voaram alto pelos ares. O ninho de fogo mortal deixou de existir para sempre. Mas a trégua esperada não veio. O motor a diesel sobrecarregado começou a apresentar as primeiras falhas graves. A fumaça densa e oleosa dos inúmeros incêndios entupiu as entradas de ar. As rotações do motor começaram a cair de forma ameaçadora. O mecânico condutor manipulava desesperadamente o pedal do acelerador. Ele tentava a todo custo evitar que o motor exausto morresse de vez, o que seria fatal. Apagar de repente naquele beco sem saída significava transformar-se imediatamente em um alvo gigante. O pesado tanque soviético, usando suas últimas forças, continuava sua corrida cega e destrutiva através das ruínas em chamas. Cada novo segundo desse movimento ininterrupto exauria os parcos restos de energia. A vida útil da máquina blindada chegava rapidamente ao fim. A resistência física dos homens lá dentro já havia se esgotado há muito tempo. Eles se mantinham conscientes apenas por pura teimosia e pelo desejo primitivo de sobreviver. O aço derretia sob a tensão extrema. O ar dentro do compartimento de combate vibrava com um calor insuportável. O diesel trabalhava no limite. A pesada máquina soviética rompia os últimos metros da zona urbana. Os roletes de apoio moíam com estridência os tijolos quebrados e o metal retorcido. Faltava apenas um curto impulso para atingir o ponto de ruptura planejado. A tripulação se sustentava por pura adrenalina e memória muscular. O ar no apertado compartimento de combate queimava os pulmões com uma composição química corrosiva. O radiotelegrafista subitamente arrancou o pesado capacete de couro da cabeça. Os fones apertados bateram com um baque seco contra a antepara de aço, machucando. O rosto do radiotelegrafista
contorceu-se instantaneamente sob a tensão extrema. Ele interceptou um sinal de rádio aberto. Um comando alemão curto e ríspido cortou o éter na frequência de comunicação próxima. A emboscada não terminara nos arredores. A ameaça principal estava apenas começando a entrar na linha de tiro. À frente, estendia-se uma praça aberta, totalmente exposta ao fogo. As ruínas altas abriram-se para os lados. Uma cortina densa de poeira de cimento e fuligem corrosiva pairava pesadamente sobre o calçamento deformado por crateras. O vento atingiu bruscamente o centro da praça. A poeira dispersou-se lentamente, revelando o panorama de destruição. Diretamente na rota da máquina soviética, surgiu da névoa cinzenta uma silhueta baixa e angulosa. O casco blindado, absolutamente preto, fundia-se perfeitamente com as sombras profundas dos edifícios destruídos. Um tanque pesado alemão. Uma máquina de emboscada. O instrumento de um caçador experiente. O inimigo de elite já havia ocupado uma posição impecável para o tiro fatal. O longo cano de calibre 88 mm já apontava diretamente para a placa frontal central do tanque soviético. A tripulação inimiga não perdia tempo precioso com uma mira demorada. Eles conheciam exatamente a trajetória de movimento da máquina soviética que tentava o rompimento. O comandante alemão calculara a manobra da tripulação de Sokolov até o último centímetro. Era um reflexo assustador no espelho. O mesmo instinto animal e refinado. O mesmo automatismo absoluto e implacável de profissionais calejados. Eles ansiavam, a qualquer custo, frustrar aquele avanço audacioso e destruir a tripulação. Eles esperavam exatamente por aquele momento específico. O tanque preto disparou primeiro. Um clarão amarelo ofuscante rasgou violentamente o crepúsculo da tempestade de poeira. O projétil perfurante, pesando mais de 10 quilos, percorreu a distância de separação em uma fração de segundo imperceptível. Um impacto terrível e esmagador sacudiu as 46 toneladas de aço soviético. A máquina de muitas toneladas deu um solavanco brusco para trás, com um estrondo metálico, como se tivesse colidido em plena velocidade contra uma parede de concreto monolítica e invisível. Um zumbido ensurdecedor e agudo rasgou instantaneamente os tímpanos. A luz interna apagou-se no mesmo momento. O apertado compartimento de combate mergulhou em uma escuridão absoluta, densa e palpável. O cheiro acre de fiação queimada atingiu o nariz com força. Faíscas azuis brilhantes de um curto-circuito espirraram do painel de distribuição danificado na antepara. O tempo parou completamente. O ar comprimiu-se em um único bloco tenso e insuportavelmente incandescente. Cerca de 3 longos segundos de silêncio total pareceram uma eternidade sem fim. Então, sob o teto, a lâmpada de emergência piscou de forma fraca e intermitente. A luz vermelha alarmante resgatou das trevas os rostos cobertos de fuligem da tripulação. O metal da blindagem frontal, com 120 mm de espessura, suportou o impacto direto e preciso. A monstruosa energia cinética dissipou-se em uma profunda deformação plástica da placa de blindagem superior. As grossas soldas estalaram ameaçadoramente em toda a sua extensão, mas, por milagre, mantiveram a integridade da estrutura. Relatório! A voz do comandante Sokolov soou absolutamente seca, sem o menor sinal de tremor ou pânico. A blindagem segurou. Ainda temos tração, respondeu o mecânico condutor Gromov, de forma abafada e entrecortada, agarrando-se com os dedos esbranquiçados às alavancas rígidas. Canhão em ordem, gatilhos elétricos intactos. O atirador aproximou-se rápida e habitualmente da ocular de borracha da ótica. Vamos sobreviver, cuspiu com raiva o municiador ferido. Com a única mão sã, ele empurrava com força um novo projétil pesado para dentro da culatra fumegante. Uma constatação curta e extremamente rígida de fatos puros, sem emoções desnecessárias. Apenas uma avaliação seca e profissional da capacidade de combate atual. O tanque mutilado transformara-se em uma fera acuada, porém extremamente perigosa.
O inimigo não fez menção de mudar de abrigo. O tanque preto permanecia absolutamente imóvel, como um rochedo de granito monolítico entre as ruínas fumegantes. O asa alemão recarregava seu canhão mortal de forma confiante e metódica. Ele sabia exatamente que o segundo tiro certeiro seria o golpe final e fatal para a máquina soviética. Os pontos vulneráveis do tanque pesado adversário eram-lhe perfeitamente conhecidos por dezenas de combates anteriores. A zona fragilizada da fenda de visão do mecânico condutor, o maciço mantelete do canhão, o estreito anel de junção entre a torre e o casco. O atirador alemão, friamente e sem pressa, corrigia a mira através de sua excelente ótica. A distância do duelo não passava de 400 metros. A distância ideal para o abate garantido de blindados pesados. Sokolov avaliou instantaneamente, em frações de segundo, a disposição das forças na praça. Em um confronto frontal direto em campo aberto, as chances de sobrevivência caíam rapidamente para zero absoluto. O canhão soviético de 122 milímetros possuía um poder colossal e esmagador, mas era criticamente inferior ao canhão longo alemão em cadência de tiro real. O carregamento bipartido da munição pesada exigia implacavelmente um tempo precioso. O inimigo sempre atirava mais rápido. O inimigo sempre atirava com mais precisão. O impacto direto causou uma forte concussão em toda a tripulação soviética. Círculos escuros e densos flutuavam diante dos olhos. O sangue batia nas têmporas de forma pesada e compassada, contando os últimos instantes antes da próxima salva inevitável. O motor de combustão interna trabalhava com falhas rítmicas severas. A unidade de força estava claramente sufocando pela falta aguda de oxigênio no espaço densamente enfumaçado da praça. A máquina tornara-se um alvo perfeito e contrastante contra o fundo da poeira clara de cimento. Recuar para as ruas estreitas atrás era categoricamente impossível. Expor o flanco vulnerável ao golpe do asa alemão significaria morte certa e instantânea, na forma da detonação de todo o estoque de munição de várias toneladas. Gromov, instintivamente, moveu o tanque um pouco para a frente e bruscamente para a esquerda, tentando quebrar as configurações de mira cuidadosamente ajustadas do atirador inimigo. As esteiras largas estalaram alto contra a pedra quebrada e escorregadia. A máquina preta à frente moveu quase imperceptivelmente o longo cano do canhão, acompanhando com precisão aquela manobra curta e desesperada. O caçador mantinha sua presa por uma coleira de aço curta e invisível. A tensão dentro do casco atingiu seu ponto máximo, além do limite. O metal da blindagem vibrava levemente. O segundo projétil já estava na culatra do inimigo. O pesado duelo de posição começou. A praça aberta transformou-se instantaneamente em uma arena mortal entre os escombros fumegantes dos edifícios da cidade. O tanque soviético disparou de volta para se antecipar. O canhão de 122 milímetros cuspiu um largo feixe de chamas incandescentes. O projétil perfurante de quase 25 quilos cruzou o espaço de separação em frações de segundo imperceptíveis. Impacto. O rangido estridente de metal rasgando ensurdeceu a tripulação. A blindagem frontal impenetrável do tanque preto alemão suportou totalmente o impacto direto. O ângulo de inclinação das grossas chapas de aço desempenhou seu papel principal. O pesado projétil ricocheteou com um uivo selvagem. Um feixe de faíscas brancas ofuscantes espirrou para todos os lados. Pedaços de metal incandescente atingiram o calçamento banhado em diesel. O combustível derramado de veículos destruídos anteriormente inflamou-se instantaneamente. Chamas vorazes começaram a devorar rapidamente a técnica morta ao redor dos duelistas, cortando as rotas de fuga. O inimigo respondeu imediatamente. O segundo projétil, de calibre 88 milímetros, chocou-se exatamente contra o maciço mantelete do canhão da máquina soviética. Um estrondo monstruoso sacudiu o casco blindado de muitas toneladas. Dentro da apertada caixa de aço da torre, a pressão subiu bruscamente. O ar comprimiu-se em um bloco denso e insuportavelmente pesado.
Sangue escuro e espesso jorrou do nariz do atirador. Os tímpanos foram empurrados para o fundo do crânio com uma dor surda. Ficou absolutamente impossível respirar. O oxigênio queimou completamente no espaço fechado. O sistema de ventilação padrão movia impotente a fumaça de pólvora densa e azulada. Sangue pegajoso escorria pelo queixo do atirador, caindo em gotas pesadas sobre o metal frio dos mecanismos rígidos de pontaria. "Não fura a frente!" Cuspe o atirador com raiva, junto com um coágulo de sangue escuro. "Carrega com perfurante!" rugiu Sokolov rouco. "Gromov, não para! Lança a máquina!" O mecânico condutor agarrou-se com força às alavancas de comando escorregadias. Os músculos das costas e dos ombros contraíram-se em uma cãibra dolorosa e incessante. Ele puxou bruscamente a fricção esquerda para si. A pesada máquina de 46 toneladas mergulhou o nariz e deu um solavanco para a esquerda. Mais um projétil alemão preciso passou com um uivo maligno e prolongado a poucos centímetros da torre inclinada. A blindagem ressoou surdamente com a onda de choque extremamente próxima. Gromov jogava o tanque de um lado para o outro entre os escombros em chamas. Ele extraía do exausto motor a diesel os últimos restos de potência. O movimento era feito em impulsos curtos e o mais irregulares possível. Parar significava morte garantida e instantânea. O municiador ferido trabalhava além dos limites das capacidades humanas. A mão direita sã agarrou freneticamente uma nova munição pesada do apertado depósito. Os músculos estalaram sob a tensão insuportável que rompia os tendões. Ele jogou todo o peso do corpo sobre o aço frio do estojo. Empurrou o maciço projétil de 25 quilos para dentro da culatra fumegante. O pesado fecho em cunha bateu com um estalido metálico seco. O canhão engoliu uma nova porção de morte. "Pronto!" O grito selvagem do municiador transformou-se em uma tosse sufocante. O tanque disparou novamente. O recuo seco jogou o cano para trás com força. O estojo vazio saltou com um estrondo metálico sobre o piso estriado, coberto de ferro disparado. Mais um impacto direto na máquina inimiga. E, novamente, um ricochete cruel. A blindagem preta do asa alemão aguentava golpe após golpe. Era um verdadeiro moedor de carne de ferro. Blindagem contra blindagem. O rangido do metal sendo esmagado abafava completamente o ronco forçado dos motores dos tanques. O inimigo, fria e metodicamente, cravava seus projéteis na placa frontal do tanque soviético. Microfissuras espalhavam-se implacavelmente pelo aço fundido espesso. As soldas confiáveis estalavam ameaçadoramente sob a pressão cinética extrema. Ambas as tripulações agiam exclusivamente no puro automatismo. Uma sincronia mecânica perfeita de seres humanos. O atirador alemão capturava calmamente os pontos vulneráveis no retículo de sua excelente mira. Gromov quebrava a trajetória no último segundo crítico antes da salva inimiga. As faíscas dos constantes e sibilantes ricochetes iluminavam intensamente a praça enfumaçada. As chamas ardentes do combustível queimado lambiam as largas lagartas de aço. A temperatura dentro do compartimento de combate atingiu o nível limite. Os homens sufocavam lentamente no fumo acre da pólvora. O suor salgado ardia nos olhos inflamados. Os corpos dos tanquistas transformaram-se em um bloco contínuo de nervos e músculos ardentes, esticados ao máximo. A máquina soviética deu ré bruscamente. As esteiras moeram com um estalo asqueroso os escombros de uma parede de tijolos que desabara. O motor roncava sob esforço. Cada troca de marcha pesada custava a Gromov uma dor insuportável nas palmas das mãos, esfoladas até a carne viva. A pesada alavanca do câmbio resistia desesperadamente. O metal aquecia continuamente. O uivo da transmissão desgastada penetrava nos ouvidos. O inimigo não soltava o alvo por um segundo sequer. O tanque preto, lenta e inevitavelmente, girava sua torre maciça. O longo cano do canhão acompanhava continuamente cada solavanco caótico da máquina soviética. Mais um clarão amarelo rasgou violentamente a fumaça.
O projétil alemão atingiu com força incrível a parte superior da blindagem frontal. A energia monstruosa do impacto lançou a parte dianteira do tanque de muitas toneladas para o ar. Os roletes de apoio desprenderam-se do calçamento com um estrondo. A máquina desabou pesadamente de volta. O metal soltou um gemido lamentoso e prolongado. Estilhaços internos que se desprenderam da blindagem espirraram diretamente para dentro do compartimento de combate. Um fragmento incandescente cortou profundamente a bochecha não barbeada do atirador. Ele sequer piscou. As mãos apertavam firmemente os volantes de pontaria. O olho direito olhava fixamente, de forma hipnótica, para a lente turva da mira telescópica. Errou, desgraçado! Arquejou Gromov, pisando no pedal do freio até sentir os ossos estalarem. Não aguentamos fisicamente mais um na frente, respondeu o atirador entre dentes cerrados, girando freneticamente os mecanismos rígidos. O sangue continuava a escorrer continuamente do nariz quebrado sobre o peito. Distância 200 metros. A voz de Sokolov permanecia absolutamente seca e dura. O combate do fogo padrão estava definitivamente perdido. O aço da blindagem inimiga e a alta cadência de tiro do canhão alemão não deixavam uma única chance em um tiroteio clássico e regrado. A troca direta de golpes levava apenas à morte inevitável. Era necessário destruir imediatamente todas as regras daquele duelo. Quebrar o cálculo matemático perfeito do as alemão. Tirar o inimigo do equilíbrio. Era necessário uma abordagem completamente fora do comum, suicida. A lógica do tiroteio de posição havia-se esgotado completamente. O comandante tomou a única decisão possível. O nível de risco passava para o estágio da loucura absoluta. A decisão amadureceu instantaneamente. A lógica da sobrevivência ditava o único passo, absolutamente suicida. Sokolov descartou a matemática do tiroteio de posição. Um combate correto levaria apenas à morte inevitável de toda a tripulação. Gromov, força total à frente, direto nele, atropela! O comando seco, totalmente desprovido de qualquer entonação humana, cortou os ouvidos através do estalido contínuo de interferências nos laringofones. Executando! Rugiu o mecânico ao condutor. Gromov não hesitou por uma fração de segundo. A bota pesada, encharcada de lama e óleo, pisou no pedal do acelerador contra o piso de aço estriado, até sentir a articulação estalar. A massa fundida de 46 toneladas do tanque arrancou furiosamente, com um uivo forçado. A transmissão desgastada uivou prolongadamente, processando o torque colossal. A distância começou a encurtar de forma rápida e assustadora. 200 metros. 150 metros. A máquina soviética avançava em um ataque frontal aberto, diretamente sob a mira do mortal canhão longo alemão, de calibre 88 mm. A silhueta preta e fosca do inimigo crescia rapidamente na ótica dos periscópios, turva e coberta por uma rede densa de pequenas fissuras. Dentro do apertado e incandescente compartimento de combate, pairou um silêncio mortal e vibrante. Ele era quebrado apenas pelo ronco constante e forçado do diesel sobrecarregado e pelo rangido ensurdecedor das pedras sendo moídas pelas esteiras. O coração batia contra a caixa torácica com golpes pesados, raros e dolorosos. O sangue espesso pulsava com força nas têmporas, como um metrônomo implacável, contando os últimos metros de vida humana. A respiração ofegante e entrecortada da tripulação exausta saía em curtas nuvens roucas no fumo acre da pólvora, que esfriava rapidamente. O peso da espera pelo impacto mortal inevitável pressionava os ombros de forma física e palpável, paralisando os músculos exaustos e contraídos. Cada tanquista sentia na pele, em cada nervo exposto, como o atirador inimigo, suavemente e sem pressa, vencia a folga do rígido mecanismo de disparo. Os cabelos da nuca arrepiaram-se pelo horror animal e primitivo. A máquina alemã esperava friamente pela aproximação ideal, 100% garantida, para uma perfuração limpa da espessa blindagem frontal. 100 metros. Espera, arquejou Sokolov.
O comandante agarrou-se com os dedos esbranquiçados e trêmulos às alças metálicas do periscópio de comando. O suor salgado inundava os olhos inflamados, ardendo até as lágrimas. Gromov fundira-se com as alavancas rígidas das fricções laterais em um único ser biológico. Suas mãos mutiladas, esfoladas até a carne viva, sentiam a menor e mais sutil vibração do pesado casco de aço. O instinto animal de um mecânico condutor experiente trabalhava exclusivamente para se antecipar à morte certa que se aproximava. 80 metros. O cano preto e fuliginoso do inimigo oscilou levemente, quase imperceptivelmente, fixando definitivamente o alvo capturado. Agora! Em uma fração de segundo impensável e imperceptível, antes do clarão amarelo da salva inimiga, Gromov puxou furiosamente a fricção lateral esquerda para si, até o fim, até sentir um estalo metálico e seco no ombro. Simultaneamente, a esteira direita continuou a rasgar o calçamento de pedra da praça destruída com um estrondo selvagem, em sua rotação máxima. Era a manobra mestre, treinada até o automatismo total. O giro caótico sobre uma única esteira. As 46 toneladas de aço fundido soviético foram lançadas em uma derrapagem selvagem e absolutamente descontrolada. O maciço casco blindado girou sob um ângulo agudo impensável, com um rangido ensurdecedor que feria os ouvidos. Os roletes de apoio gritaram histericamente, arrancando fontes de faíscas brancas ofuscantes da pedra escorregadia. O tiro do asa alemão rasgou violentamente o espaço adensado. O enorme projétil perfurante cortou a poeira cinzenta e densa com um uivo, exatamente onde, há apenas um instante, estava o centro geométrico da placa frontal da máquina soviética. O cálculo perfeito e matematicamente exato do inimigo ruiu de imediato. A trajetória deslocou-se bruscamente. O pesado projétil de tungstênio, com um uivo monstruoso e ensurdecedor, atingiu a borda extrema da maciça cúpula do comandante. As grossas soldas estouraram como se fossem de vidro. Um pedaço pesado de aço blindado fundido foi arrancado do corpo principal da torre com um estrondo selvagem que rompeu os tímpanos. Estilhaços afiados de blindagem quente espirraram para dentro do compartimento de combate como uma chuva mortal e densa. Sokolov foi arremessado violentamente para trás contra o metal frio da antepara incandescente. Sangue quente e pegajoso inundou instantaneamente o rosto do comandante, vindo de um corte profundo e rasgado na testa. O tímpano esquerdo estourou. Todo o mundo ao redor mergulhou instantaneamente em um zumbido surdo, monótono e pulsante. Mas a manobra insana funcionou. A distância letal foi vencida com sucesso. A mira inimiga, perfeitamente ajustada e aferida, perdeu-se em definitivo. O blindado negro alemão desperdiçou seus segundos mais preciosos tentando recarregar o canhão pesado e restabelecer a linha de fogo perdida. A iniciativa passou inteiramente para as mãos ensanguentadas e calejadas da tripulação soviética. "Fogo na lagarta!" rugiu Sokolov furiosamente, levantando-se com dificuldade e cuspindo um sangue denso e escuro no piso estriado, coberto de estojos de munição escorregadios. O atirador colou o rosto ferido na ótica intacta do periscópio de mira. Seus dedos giravam os volantes pesados dos mecanismos de elevação e direção, com precisão milimétrica, apesar dos espasmos. O retículo da mira turva deu um solavanco curto e travou no ponto vulnerável, a roda tensora e o elo dianteiro da lagarta da máquina negra inimiga. Ali, surgiu o cálculo frio e exato da trajetória balística, em condições de visibilidade quase nula e sob um estresse nervoso extremo. "Alvo na mira! Fogo!" O canhão maciço de 122 mm cuspiu a morte com um estrondo. A granada perfurante pesada, de quase 25 quilos, abandonou o cano fumegante com um rugido ensurdecedor. Um impacto cinético monstruoso sacudiu a praça de pedra. A larga esteira do tanque alemão desintegrou-se em pedaços miúdos e retorcidos. Os elos de aço pesado voaram para todos os lados com um guincho estridente, como estilhaços gigantescos, perfurando as grossas paredes de tijolos das ruínas vizinhas.
As rodas de apoio cederam com um som seco e crocante, sob o peso colossal do casco blindado de várias toneladas, que adernou bruscamente. O tanque preto alemão deu um solavanco impotente, parando para sempre em meio a uma nuvem de poeira. O caçador de elite, antes furtivo, transformou-se instantaneamente em um alvo de ferro imóvel e paralisado. A agonia do inimigo derrotado não despertava a menor emoção. Dentro daqueles homens destroçados, restava apenas o cálculo frio, metódico e implacável de um carrasco profissional. O municiador ferido, arquejando com um chiado surdo devido à dor cortante no braço esquerdo perfurado por um estilhaço, fez um esforço de vontade inacreditável para enfiar o próximo projétil pesado na culatra incandescente. O tilintar metálico do maciço bloco da culatra soou na torre enfumaçada como uma sentença de morte seca e definitiva. Gromov manobrou o chassi avariado da máquina soviética de forma suave, sem solavancos, oferecendo ao seu atirador o ângulo ideal, totalmente limpo, contra a blindagem lateral relativamente fina do tanque preto estático. Perfurante, direto na lateral. O comando seco e ríspido do comandante não deixava margem para hesitação. O retículo da mira pousou com precisão exatamente sob a base da enorme torre inimiga. Justamente onde, nas profundezas do casco, escondia-se o depósito de munição do adversário. Disparar. Um novo golpe, devastador em seu poder de penetração. O enorme projétil perfurante atravessou o aço lateral alemão como se fosse papel. A blindagem do inimigo de elite rompeu-se com um rangido nauseante. O metal cedeu. O duelo mortal chegava ao seu desfecho cruel. O inimigo queimava. Uma coluna imensa de fumaça preta e densa subia lentamente sobre a carcaça deformada da máquina alemã. Dentro do casco rompido, o que restava da munição detonava continuamente com baques metálicos pesados. A enorme torre do oponente adernou pesadamente sobre a lateral destruída. Não houve alegria. O triunfo da vitória era inexistente como conceito físico. Dentro da máquina blindada soviética, pairava um silêncio pesado, denso e absolutamente morto. Era o silêncio paralisante do esvaziamento interno total. A tripulação asfixiava-se lentamente com os gases concentrados da pólvora. O sistema de ventilação padrão havia queimado há muito tempo. Uma fumaça tóxica azulada preenchia o apertado compartimento de combate, irritando os olhos inflamados até as lágrimas sangrentas. Cada nova inspiração espasmódica trazia apenas uma dor aguda nos pulmões queimados. O ar transformara-se em uma mistura tóxica e escaldante de pólvora queimada, óleo de motor evaporado, fiação tostada e cheiro de sangue. O municiador ferido desabou pesadamente de joelhos. Suas botas gastas deslizavam sem esperança no piso estriado, banhado em sangue e coberto por estojos vazios. Os enormes estojos de latão queimavam a pele cruelmente, mesmo através do tecido grosso das calças. Os dedos do homem tremiam de forma violenta e incontrolável. O sistema nervoso sofrera uma falha brutal após a tensão extrema do combate frontal. O braço esquerdo pendia inerte como um chicote, envolto às pressas em uma bandagem suja, pela qual o sangue escuro pulsava em jatos pesados. O municiador agarrou-se convulsivamente ao pesado escovilhão metálico, com a mão direita sã. Ele precisava limpar o cano fumegante da arma. Era um reflexo muscular cego, gravado a ferro e fogo. O instinto de um mecanismo que é obrigado a continuar seu trabalho, a qualquer custo. O metal da culatra maciça exalava um calor insuportável. O municiador arquejava surdamente, espalhando suor acre pelo rosto enegrecido pela fuligem. Seus movimentos erráticos perderam qualquer sentido lógico. Restava apenas a mecânica nua e primitiva. Ele empurrava a longa haste na bocarra incandescente com força, caindo com o peito sobre os estojos quentes. A dor das queimaduras graves já não era sequer registrada pelo cérebro exausto. A descarga monstruosa de adrenalina esvaía-se rapidamente, deixando para trás apenas um cansaço de chumbo que parecia quebrar os ossos.
Os músculos da tripulação foram travados por cãibras frias e dolorosas. Os corações batiam de forma irregular, com falhas pesadas e assustadoras. Nos ouvidos, restava um zumbido contínuo, agudo e penetrante. As dezenas de impactos diretos de projéteis pesados contra a própria blindagem não passaram sem deixar marcas. Cada solavanco do casco fundido de várias toneladas ecoava nos vasos sanguíneos do cérebro como microexplosões. A tripulação sofrera uma concussão coletiva gravíssima. O sangue escuro continuava a escorrer lentamente do nariz e dos ouvidos do atirador, caindo em gotas pesadas sobre os vidros quebrados dos instrumentos ópticos. Ele sequer tentava limpá-lo. Suas mãos ensanguentadas simplesmente caíram sem forças dos volantes de mira. Os dedos estavam retorcidos de forma não natural. O mecânico condutor Gromov estava sentado abaixo, com a testa ferida encostada no metal frio do painel de instrumentos. Seus ombros largos tremiam de forma espasmódica, no ritmo do motor em marcha lenta. Ele não conseguia fisicamente abrir as mãos, que estavam agarradas às alavancas de aço das embreagens laterais. A pele de suas palmas calejadas havia rompido, expondo a carne viva. Naqueles minutos infinitos e viscosos, veio aos tanquistas a consciência terrível e cristalina de seu verdadeiro papel naquele gigantesca moenda de carne. Eles haviam deixado definitivamente de ser humanos. Não tinham mais nomes próprios, passado pessoal ou qualquer tipo de futuro. A humanidade queimara completamente na fornalha daquele combate aproximado. A tripulação transformara-se em um apêndice funcional e silencioso do tanque pesado. Tornaram-se ferramentas biológicas da máquina implacável da guerra. Material descartável, que deveria garantir o funcionamento ininterrupto do canhão de 122 mm e do motor a diesel. Suas próprias vidas não tinham absolutamente nenhum valor independente na escala da frente de batalha. O que importava era apenas a linha rompida e o inimigo de elite destruído. Qualquer sentimento humano atrofiara por falta de uso. Restava apenas a função animal de sobrevivência e destruição. Esse pensamento não trazia medo. Trazia apenas um vazio gélido. As almas haviam sido incineradas até às cinzas. Lá fora, a guerra continuava a rugir. A posição na praça aberta permanecia mortalmente perigosa. O denso nevoeiro de outono misturava-se à fumaça preta e acre da blindagem alemã em chamas. A artilharia inimiga invisível continuava a castigar cegamente os quarteirões destruídos de Königsberg. Ao redor, explosões de morteiros de 120 mm ecoavam pesadamente. Estilhaços afiados cortavam os paralelepípedos com um guincho prolongado, batendo com um som metálico na blindagem avariada do tanque soviético. A terra sob as lagartas pesadas tremia continuamente. Mas, dentro da caixa de aço mutilada, reinava um silêncio morto, paradoxal e sinistro. Os homens apenas sentavam-se na penumbra, ouvindo a própria respiração descompassada. Restam 3 projéteis, sussurrou o atirador, quase inaudivelmente, apenas com os lábios pálidos. Sua voz falhou em um grasnido rouco. Eu sei, respondeu o comandante Sokolov, tão baixo quanto, através dos dentes cerrados. Cada palavra proferida exigia um esforço físico colossal. Não fazia sentido conversar. Todos entendiam a situação perfeitamente sem sons desnecessários. A linha fora rompida. O inimigo destruído. O tanque estava criticamente danificado por múltiplos impactos. A tripulação estava completamente exausta, física e moralmente. A blindagem está no limite. As soldas estão estourando. Veio de baixo o sussurro abafado de Gromov. Esperem, cortou o comandante brevemente, sem abrir os olhos inflamados. Eles congelaram à espera da próxima ordem ou de um projétil aleatório que colocasse o ponto final definitivo em sua guerra pessoal. Dentro do tanque não havia heróis. Havia apenas homens mortalmente cansados que haviam feito seu trabalho sujo e pesado.
Dentro do compartimento do motor, ouviu-se um baque surdo. Uma fumaça densa e acre jorrou instantaneamente debaixo da divisória blindada. O fogo alcançou vorazmente os tanques de combustível perfurados. O óleo diesel inflamou-se. A temperatura no apertado compartimento de combate saltou para um limite insuportável. O calor começou a devorar rapidamente os parcos restos de oxigênio. A máquina mutilada estava morrendo. As chamas aproximavam-se inevitavelmente do estoque de munição. A detonação era questão de segundos. Não podiam mais esperar. Abandonar o veículo, agora! Sokolov ordenou secamente, arrancando o capacete de comunicação. A tripulação saltou de seus lugares incandescentes. Os músculos entorpecidos e contraídos por cãibras brutais recusavam-se a obedecer. O atirador golpeou com força a pesada tampa de aço da escotilha da torre com o ombro. O metal grosso cedeu com um rangido. O vento frio de outono, carregado de poeira de cimento e fuligem, invadiu o interior com um rugido. O municiador ferido soltou um gemido abafado. O braço esquerdo paralisara de vez. Sokolov agarrou-o brutalmente pelo colarinho da túnica encharcada de sangue. Com um puxão poderoso, o comandante arrastou o corpo inerte para cima da blindagem. Gromov jogou-se pela escotilha dianteira do motorista. Ele esfolou o rosto no metal quente da placa frontal, deixando um rastro de sangue. Os tanquistas rolaram pesadamente pela blindagem até o chão coberto de destroços. Atrás deles, o fogo aberto uivou de forma gutural. O tanque transformou-se instantaneamente em um forno gigante. O ar sobre a praça destruída rasgou-se bruscamente. Os morteiristas alemães localizaram o quadrante rapidamente. Uma série de baques surdos e distantes foi substituída por um uivo crescente e estridente. Minas pesadas de 120 milímetros começaram a moer metodicamente os paralelepípedos. "Para o abrigo! Em saltos! Já!" berrou Sokolov. Respirando com dificuldade, os tanquistas lançaram-se na densa cortina cinzenta do nevoeiro. As botas gastas afundavam em crateras profundas. Os pulmões castigados pelo fumo ardiam como fogo. Cada inspiração espasmódica ecoava como uma dor aguda no peito. Estilhaços de aço cortavam as paredes de pedra ao redor com um guincho asqueroso. Outra explosão próxima arremessou a tripulação exausta contra a terra fria. Gromov bateu o rosto dolorosamente em um vergalhão enferrujado que saía do concreto. A terra sob seus ventres tremia. Uma onda de ar escaldante passou por suas costas. O estrondo da monstruosa explosão interna de seu próprio tanque, logo atrás, ensurdeceu os tanquistas de vez. A torre de várias toneladas foi arrancada do suporte com um rangido pavoroso. A onda de choque espalhou pedaços de metal incandescente por dezenas de metros. Não havia para onde voltar. Seu confiável casco de aço deixara de existir em frações de segundo. Restava apenas a corrida extenuante pelas ruínas fumegantes de Königsberg. Eles rastejavam sobre cacos de vidro, escondendo-se atrás das carcaças de caminhões queimados. O municiador ferido deixava um rastro de sangue espesso nas pedras. Após 40 minutos de uma retirada exaustiva, os contornos irregulares das trincheiras soviéticas finalmente surgiram do nevoeiro. A infantaria recebeu os tanquistas que saíam do inferno com um silêncio pesado e cauteloso. O quartel-general do batalhão de tanques ficava no porão úmido de um prédio que sobrevivera por milagre. O ar ali cheirava a mofo e tabaco barato. Sokolov sentou-se pesadamente em um caixote de madeira. Sua mão direita apertava convulsivamente um lápis químico. O comandante preenchia metodicamente o relatório. Ele registrava a cronologia dura do combate de forma seca, sem uma única emoção. A entrada na armadilha de fogo, a destruição da emboscada alemã, o abalroamento brutal das máquinas médias, o duelo frontal com o tanque pesado de elite do inimigo, a manobra mestre, o tiro preciso a queima-roupa. Cada palavra escrita exigia um esforço colossal. A forte concussão pressionava o cérebro como uma prensa de chumbo. De repente, a porta pesada rangeu.
3 homens desceram silenciosamente ao porão mal iluminado. Uniformes perfeitamente limpos e passados, sem fuligem, sem sujeira. Os olhares frios e cortantes dos oficiais da contra-espionagem militar. Os homens do SMERSH trabalhavam rápido e de forma dura. A manobra inacreditável de um único tanque pesado nas profundezas da retaguarda inimiga atraíra atenção imediata e indesejada. "O relatório na mesa, capitão", disse o chefe do grupo com uma voz plana, desprovida de entonação. Sokolov empurrou silenciosamente a folha escrita para a borda da mesa. O oficial percorreu o texto denso com os olhos. Os músculos faciais do major sequer se moveram. Este combate não aconteceu. O oficial da contra-espionagem dobrou o papel cuidadosamente ao meio e o guardou em sua pasta de couro. O duelo no nevoeiro não existe. A emboscada alemã foi suprimida pela nossa artilharia pesada. Vocês perderam a máquina confiada a vocês em uma mina antitanque. Nós queimamos o ás deles a queima-roupa. O atirador soltou com voz rouca, limpando raivosamente o sangue seco do queixo. Silêncio. O oficial sequer virou a cabeça em sua direção. Os detalhes da operação são estritamente confidenciais a partir deste momento. Assinem o termo de sigilo de Estado. Caso contrário, irão imediatamente para o Tribunal Militar por perda deliberada de equipamento de combate valioso. A discussão era inútil. A verdade das trincheiras despedaçou-se instantaneamente contra a realidade cínica dos relatórios do Estado-Maior. Os documentos foram confiscados para sempre. As marcações nos mapas, apagadas impiedosamente. A experiência única de sobrevivência e destruição de um inimigo de elite revelou-se desnecessária. A burocracia funcionava com perfeição, apagando pessoas vivas mais rápido do que os projéteis perfurantes rasgavam o aço. A tripulação foi conduzida rudemente para a rua. O vento cortante atravessava as túnicas queimadas. No pátio do quartel-general estava um tanque médio absolutamente novo. Nem um único arranhão. Nem o menor rastro de fuligem ou sangue. Uma máquina alheia, recém-chegada da base de reparos. Perto das lagartas, um fotógrafo do Estado-Maior corria de um lado para o outro com uma câmara volumosa. "Fiquem mais juntos, camaradas! Sorriam! Vocês são heróis!" comandou o fotógrafo alegremente. 4 homens exaustos perfilaram-se lentamente diante da blindagem alheia. Seus rostos pareciam máscaras mortas. Olhos vazios olhavam através do fotógrafo agitado. Os olhares dos tanquistas estavam fixos no vazio da cidade queimada. Gromov escondia instintivamente as mãos mutiladas atrás das costas. O municiador ferido mal parava em pé, encostando o ombro em uma roda de apoio. Sokolov olhava direto para a lente, com um olhar pesado e fixo. Um flash brilhante cegou a tripulação por uma fração de segundo. A crónica seca do Estado-Maior registrou a imagem correta para os jornais. A história real ficou guardada em um cofre metálico trancado. O heroísmo dos profissionais transformou-se em papel cinza. A tripulação dissolveu-se para sempre na massa das infinitas companhias de marcha. Maio de 1945. Berlim destruída. Canhões pesados disparam contra o céu de primavera com salvas de festim. Gigantescos clarões amarelos de fogos de artifício rasgam a escuridão sobre a carcaça enegrecida do Reichstag. A tomada da capital inimiga encerrou a grande carnificina. As ruas estão lotadas de pessoas gritando e chorando. O metal incandescente da guerra finalmente começou a esfriar. Os motores de milhares de máquinas pesadas foram desligados. O tilintar das lagartas de aço foi substituído pelo murmúrio de vozes humanas. A vitória grandiosa cobriu o continente dilacerado. Mas, dentro do capitão Sokolov, reinava um silêncio morto e surdo. A grande celebração passava ao largo, sem tocar minimamente naqueles homens incinerados por dentro. A tripulação do monstro de 46 toneladas fora dissolvida por uma ordem curta do Estado-Maior ainda no inverno. A máquina burocrática militar
despedaçara impiedosamente o mecanismo vivo, único e perfeitamente ajustado, em peças individuais e inúteis. Os heróis dissolveram-se na massa sem rosto dos soldados desmobilizados. Eles simplesmente desapareceram, jogados na beira da estrada do tempo de paz, sem uma única condecoração por aquele avanço impossível através da névoa mortal. O mecânico condutor Gromov voltou para a fábrica de tratores. Suas mãos mutiladas, cobertas por cicatrizes profundas, quebravam as alavancas frágeis das máquinas civis. A memória muscular exigia constantemente a resistência rígida das embreagens laterais pesadas. Um tique nervoso repuxava continuamente sua bochecha esquerda. O municiador recebeu um atestado padrão do hospital. O braço esquerdo secou para sempre, pendurado como um chicote inútil após o corte profundo causado por um estilhaço. O atirador estava ficando cego, lenta e inevitavelmente. A retina não suportou as dezenas de concussões pesadas. Os vasos sanguíneos estouraram devido às variações extremas de pressão na torre enfumaçada. Sokolov simplesmente retirou as platinas gastas. Sem desfiles, sem estrelas douradas, sem promoções. O sistema riscou-o secamente das listas dos vencedores vivos. Os relatórios detalhados do capitão sobre o duelo de tanques único na Prússia Oriental nunca deixaram os cofres cinzentos da contra-espionagem militar. Os papéis com cálculos matemáticos precisos de ângulos de penetração desapareceram. A descrição da manobra suicida de rotação instantes antes do disparo inimigo foi imediatamente confiscada. A tática de destruição do AS alemão foi apagada da memória. A verdade das trincheiras representava uma ameaça direta aos relatórios polidos do Estado-Maior. A destruição de uma emboscada preparada de um inimigo superior por uma única máquina danificada violava todos os regulamentos escritos. O aparato burocrático odiava tais anomalias perigosas. A anomalia precisava ser liquidada. Ela foi apagada da realidade oficial de forma simples e rotineira. À noite, o sistema nervoso mutilado sofria uma falha brutal. Sokolov acordava bruscamente na cama molhada de suor frio. O silêncio viscoso do quarto apertado era instantaneamente rasgado pelo rangido ensurdecedor de metal sendo dilacerado. Suas narinas aspiravam avidamente o cheiro fantasmagórico da fuligem acre da pólvora. Na garganta restava o gosto persistente de sangue e limalha de cobre incandescente. Alvo avistado. Perfurante. Fogo. As frases secas e ríspidas da tripulação fantasma soavam nitidamente em seu cérebro inflamado. Os músculos das costas contraíam-se reflexivamente, até os ossos da coluna estalarem, à espera do impacto cinético monstruoso do projétil inimigo. O pulso batia freneticamente nas têmporas, rompendo capilares. Mas, ao redor, havia apenas o vazio opressor da noite de paz. Os instintos de assassino, forjados na caixa de aço sob fogo cruzado, revelaram-se absolutamente inaplicáveis ali. Eles continuavam a travar sua batalha infinita em uma solidão completa. A adrenalina envenenava o sangue, sem encontrar saída. Décadas depois, nada mudou. As maciças portas de ferro do Arquivo Militar Central guardavam fielmente seus segredos. Fileiras infinitas de estantes de metal cinza frio, milhões de pastas de papelão padrão, toneladas de papel amarelado que se desintegrava em pó. O ar naqueles depósitos de concreto permanecia sempre seco, gélido e imóvel. O papel não se lembrava do calor insuportável que derretia a pele, das chamas abertas do diesel. O papel não gritava com a dor selvagem dos músculos rasgados por estilhaços. O papel não sangrava, um sangue denso no piso estriado do compartimento de combate. O papel suportava tudo. A habilidade inacreditável e extrema deles permaneceu apenas como um conjunto de linhas datilografadas. Os instintos animais que quebraram a blindagem de elite impenetrável do tanque preto em um confronto frontal transformaram-se em tinta desbotada. Ninguém nunca soube como 4 homens exaustos, sufocando em fumaça tóxica,
mudaram o curso de toda uma ofensiva. Ninguém estudou sua manobra suicida de esquiva nos amplos auditórios das academias militares. Ninguém levou flores ao local onde o tanque deles foi despedaçado por uma explosão interna em uma praça sem nome. A máquina estatal simplesmente passou por cima de seus cães de guerra mais eficazes e implacáveis. Passou e seguiu adiante, sem diminuir o passo. O esquecimento revelou-se mais terrível do que qualquer projétil perfurante inimigo. Ele matava lentamente, sem deixar feridas físicas visíveis no corpo. Um baque metálico surdo e seco da fechadura do arquivo se fechando. Armário de ferro número 248. A prateleira mais baixa e escura. O canto esquerdo ao fundo. Uma pasta cinza fina e comum, de papelão barato e quebradiço. Grampos de aço enferrujados cravados com força nas páginas frágeis do relatório do comandante do tanque pesado. Na face frontal da capa, exatamente sob uma camada espessa de poeira secular, sobressai nitidamente um carimbo retangular. Um selo administrativo seco e implacável. Letras violetas desbotadas, gravadas com força no papel cinza. Uma classificação rigorosa. Sigilo eterno.